Bom dia, senador presidente Exalci Lucas, meu irmão. Muito bom dia a todos os funcionários dessa casa, todos os assessores e a você, povo brasileiro, que está nos assistindo nesse momento, nos ouvindo, através do competente trabalho, dedicado trabalho da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, sempre muito prestativa e solícita. Eu queria começar esse pronunciamento numa sexta-feira 13 de março, lendo aqui para vocês um depoimento de quem está no olho do furacão dessa pandemia do coronavírus, que é o professor Franklin Ferreira, que fez um texto emocionante e que nos dá alento e esperança, diga-se de passagem, falando sobre 8 coisas, senador Stevenson, que o coronavírus deve nos ensinar. Olha só o texto que ele fez hoje. Eu acordei nesta manhã em Nápoles, a terceira cidade italiana que foi colocada em quarentena. Aglomerações públicas, incluindo o culto das igrejas, foram proibidos. Casamentos, funerais e batismos foram cancelados. Escolas e cinemas, museus, academias estão fechados. Minha esposa e eu acabamos de retornar de uma ida às compras que nos tomou 2 horas na fila para o caixa. A Itália, correntemente, tem reportado os maiores números de casos de coronavírus fora da China. São 9.172 casos e 463 mortes. Como resultado, 60 milhões de pessoas têm sido orientadas a permanecerem em suas casas, saindo somente em casos absolutamente necessários. Como cristãos, como respondemos a tal crise? Resposta: com fé e não com medo. Nós devemos olhar para o olho da tempestade e perguntar: Senhor, o que o Senhor espera que eu aprenda com isso? Como o Senhor quer me mudar? Aqui estão 8 coisas que todos nós deveríamos realmente aprender ou reaprender deste coronavírus. 1. Nossa fragilidade. Essa crise global está nos ensinando o quão fraco somos como seres humanos. No momento que escrevo, 98.429 casos de coronavírus foram reportados mundialmente, causando 3.387 mortes. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor para conter a propagação. E na maioria das vezes, eu acho que somos confiantes demais do eventual sucesso. Agora imagine um vírus ainda mais agressivo e contagioso que o coronavírus. Encarado como uma ameaça, nós podemos prevenir a nossa extinção como espécie? A resposta é claramente não. É fácil esquecer, mas os seres humanos são fracos e frágeis. As palavras do salmista são verdade. Abre aspas.
Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Como compreenderemos essa lição sobre nossa fragilidade? Talvez lembrando que não devemos tomar vida nesta terra como garantia. Abre aspas, o Salmo 90.12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. É um texto que tem depois os outros números, ele fala de 1 a 8. Eu queria indicar para quem tiver, é muito profunda a reflexão, nos traz também alento e esperança, o texto. É o professor Franklin Ferreira, quem quiser seguir o Instagram para ver o resto do texto, é muito marcante. Eu queria, senhor presidente, dizer que momentos como esse em que estamos vivendo, em função da pandemia causada pelo coronavírus, são momentos muito favoráveis, realmente, para uma reflexão profunda que transcende ao debate sobre medidas de controle sanitários. Pois a causa dessa crise reside num vírus muito mais forte, senador Stevenson, e muito mais contagioso do que o próprio coronavírus. Sabe qual é? A indiferença, o egoísmo, o orgulho, a vaidade do ser humano. Nossa humanidade levou milênios para atingir a marca do primeiro bilhão de habitantes. Isso ocorreu, senador Exalci Lucas, no ano de 1800. No século XX, pouco mais de 100 anos depois, quando a população ultrapassou os 4 bilhões, muitas teorias econômicas levantaram a tese alarmante do risco da explosão demográfica. Não haveria água, nem energia e nem comida suficiente para sustentar tanta gente. James Tobin foi um grande economista, professor da Universidade de Yale, assessor especial do presidente Kennedy e laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1981. Ele desencarnou, faleceu, em 2002, aos 84 anos de idade. Em sua última entrevista, depois de participar de uma conferência no México, uma jornalista lhe perguntou como ele se sentia sendo uma pessoa tão respeitada, tão reconhecida, com tantos eventos econômicos, tendo participado ao redor do mundo. Ele respondeu, dizendo que se sentia frustrado. Disse que há exatamente 30 anos vinha defendendo que os países criassem uma taxa de apenas 0,1% sobre a movimentação financeira. Ele disse, provei com meus estudos e pesquisas que esses recursos poderiam constituir um fundo internacional que, bem administrado, seria suficiente para erradicar completamente a miséria em todo o planeta ao longo de apenas 20 anos. Ele complementa, até hoje sou aplaudido em todos esses eventos, mas a ideia da taxa nunca foi implantada. Desde esta entrevista, com o advento já da internet, a produtividade humana aumentou muito, mais do que a demanda por energia, comida e água, e com ela a concentração de riquezas aumentou ainda mais, Zezinho. No último Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o Instituto Oxford, em conjunto com o Banco Credit Suisse,
apresentaram o último relatório sobre a distribuição da riqueza do mundo, senador Stevens. São números chocantes. As 26 pessoas mais ricas do planeta detêm um volume de riquezas equivalente à renda da metade da população da Terra. Ou seja, quase 4 bilhões de seres humanos, senador Stevenson. 26 pessoas mais ricas do mundo equivalem à renda da metade da população do planeta. Você tem noção do que é isso? Isso é realidade hoje. Nossa, do nosso egoísmo humano. Apenas 1% possuem uma renda equivalente a 99% da humanidade. Jeff Bezos, dono da Amazon, detém a maior fortuna da Terra. São 112 bilhões de dólares. Com apenas 5% de sua renda, ele seria capaz de sustentar sozinho vários países pobres da África. George Soros é outro membro desse seleto clube dos 26 maiores bilionários da Terra. Uma de suas prioridades atuais é financiar, através da instituição Open Society, a legalização da maconha no mundo, para com isso ganhar, sabe o quê? Mais dinheiro, não importando quantas vidas serão destruídas pela droga. Estimativas apontam que existem mais de 7 trilhões de dólares depositados nos chamados paraísos fiscais. Boa parte desse dinheiro é proveniente do tráfico de drogas, tráfico de armas, da sonegação e da corrupção em todo o mundo. Em seu último relatório anual, o Banco Mundial informa que metade da população da Terra vive em extrema pobreza com uma renda inferior a 5 dólares por dia, ou seja, R$600 por mês. São quase 4 bilhões de pessoas. O nosso Brasil contribui diretamente para esse triste quadro. Há décadas, é uma das 10 maiores economias do planeta e disputa com o pequeno Catar o título de campeão mundial, sabe de quê, senador Stevens? Não é de futebol, não. Campeão mundial da desigualdade social, o nosso Brasil. São 17 milhões de famílias brasileiras que vivem na extrema pobreza, dependendo de programas como Bolsa Família e o BPC para sua sobrevivência. Nós, seres humanos, aprendemos muito bem a fazer a multiplicação das riquezas, mas ainda não quisemos aprender a fazer a divisão. Não estamos aqui defendendo nenhuma tese socialista. Estamos falando de capitalismo. Como provou James Tobin, há 50 anos bastaria distribuir uma fração inferior a 1% das riquezas acumuladas na Terra para garantir uma vida digna a toda a humanidade. Sim, mas o que é que isso tem a ver com a pandemia? Exauci, meu querido irmão. Até agora falamos apenas de economia. A partir de agora, trataremos do verdadeiro e terrível vírus que precisa ser enfrentado. Nossa humanidade está sendo mais uma vez chamada para uma mudança de paradigma civilizatório. Está sendo chamada a rever seus valores e financeiramente vencer o grande vírus conhecido pelo nome de egoísmo. O cientista Huston Smith precisou pesquisar e estudar por mais de 30 anos para então escrever o livro As Religiões do Mundo. Ele descobriu que em todas as religiões
e também na matriz filosófica de Confúcio, na China, Buda, na Índia, e Sócrates, na Grécia, estão contidas a mesma regra fundamental, que deve servir como guia seguro para a evolução humana. Ele a denominou como a regra de ouro. Trata-se de um pensamento muito simples e fácil de ser entendido por qualquer indivíduo com qualquer nível educacional e cultural. Jesus Cristo, quando o proferiu, disse que ele continha toda a lei e todos os profetas. Faça para os outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a você. Colocar isso em prática na vida significa aplicar a fórmula da paz e da felicidade. De que adianta ganhar o mundo e perder a si próprio, asseverou Jesus. Ou seja, para que servem grandes fortunas acumuladas ao longo da vida, se para isso foi preciso perder o respeito dos outros, a paz interior. Uma vida é muito curta, mesmo que dure mais de 100 anos, pois somos todos espíritos imortais. Dessa vida não levamos nada, a não ser nossas conquistas intelectuais, morais e espirituais. Essas sim são eternas. E na terra ficarão apenas o resultado das nossas obras. Ficarão apenas nossos exemplos. Povo brasileiro que está nos ouvindo, nos assistindo, senadores aqui presentes, funcionários do Senado, assessores, nós estamos vivendo uma grande transição planetária. Se o chamado feito através dessa pandemia não for suficiente para o despertamento daqueles que ainda dormem, certamente virão outros chamados, outras crises ainda maiores. É chegada a hora da mudança do ciclo evolutivo. Uma nova era vai emergir em breve. E nessa nova era não caberá mais nenhuma violência, nenhuma agressão à natureza, nenhuma forma de corrupção e nenhum tipo de exploração social. Nesse novo mundo que começa a ser construído, caberá apenas o bem, expresso pela paz, pelo respeito ao meio ambiente, pelo culto à honestidade e pela fraternidade entre todos nós. Os sinais, senador Stevenson, estão cada vez mais claros. A grande onda transformadora se aproxima e resta pouco tempo. Veja aquele que tem olhos de ver. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. O senhor gostaria de uma parte? Por favor, fique à vontade. Eu vendo o senhor falando aí sobre